Olá! No episódio de hoje, vamos falar sobre uma carta que vem fazendo muito sucesso. E para isso, contamos com a presença de um célebre escritor, o famoso Pero Vaz de Caminha, assim como Pedro Álvares Cabral. Para começar, como vai, Caminha? Tudo bem sim, mas prefiro que se refira a mim de outra maneira, senhorita. Senhor Caminha já estaria de bom tamanho. Claro, me desculpe pelo inconveniente, mas o senhor pode se apresentar. Bom, me chamo Pero Vaz de Caminha, como já foi dito e como muitos já devem saber. Eu sou o escrivão-mor do Reino de Portugal e venho trabalhando para o rei Dom Manuel I há alguns anos, sendo que recentemente trabalhei em uma de suas expedições pelos mares, em que parti em uma caravela comandada pelo comandante Pedro Álvares Cabral, um grande navegador e um benévolo homem que se dispôs a desbravar essas águas escuras do desconhecido. Certamente deve ter sido uma aventura emocionante. Pedro Álvares Cabral, pode se apresentar e contar um pouco sobre essa viagem? Olá, caros ouvintes. Sou Pedro Álvares Cabral, navegador e explorador da realeza, e recentemente trabalhei em uma importante missão real de cunho oficial e público. Enviado pelo rei, fui em busca das Índias. Então, eu e minha armada, a maior já organizada em Lisboa até então, participamos em 9 de março de 1500 de Belém, passando pelas Canárias e Cabo Verde, até que avistamos um território em 21 de abril, mas este não parecia ser as Índias. Então eu gritei aos meus companheiros, terra à vista! Porém só desembarcamos em 22 de abril, e quem narrou essa jornada? Meu caro amigo aqui presente. Certamente deve ter sido uma grande aventura mesmo. Pedro Álvares Cabral, muito obrigada por compartilhar conosco. Agora, gostaríamos de perguntar ao nosso outro convidado, Pero Vaz de Caminha, como foi para o senhor descrever esse novo mundo? Olá novamente. Bom, como mencionei anteriormente, escrevi uma carta muito detalhada para o rei de Portugal, Dom Manuel I, sobre as belezas e os costumes que encontramos aqui. Foi uma experiência única observar um povo tão diferente, e nossa missão era reportar o que víamos de forma clara e objetiva. E o que mais chamou sua atenção naqueles primeiros dias de contatos com os povos indígenas? O que me impressionou foi a pureza e a simplicidade do modo de vida deles. Não usavam roupas, eram muito curiosos e amistosos. A natureza também era exuberante, algo que nunca tínhamos visto na Europa. Certamente fascinante. E como foi a interação com os povos indígenas, Pedro Álvares de Cabral? Bom, foi pacífica no início. Trocamos presentes e eles nos receberam com curiosidade. Mas, com o tempo, a presença portuguesa começou a mudar a dinâmica dessas terras. Não podemos negar que nossa chegada trouxe tanto desenvolvimento quanto conflitos. Interessante. Agora, nós vamos fazer uma conexão com o futuro. Vamos sair desse passado de 1500 e vir para os tempos atuais no século XXI. Vamos conversar com uma representante dos povos indígenas dos tempos atuais para entender o impacto desse encontro ao longo dos séculos. Temos aqui conosco a indígena Yara, da tribo Guarani Kaiowá, que gentilmente aceitou conversar conosco. Olá, é uma honra estar aqui e compartilhar um pouco da nossa história e luta. Yara, você pode nos contar como os povos indígenas veem hoje o descobrimento, entre muitas aspas, do Brasil? Claro, para nós o que os livros de história chamam de descobrimento foi, na verdade, o início de uma invasão. Nossos ancestrais já habitavam essas terras muito antes de 1500 e a chegada dos europeus trouxe muitos desafios. Nossa cultura, nossa terra e nossos direitos foram afetados por séculos. Como vocês têm trabalhado para preservar suas tradições e os direitos atualmente? Temos lutado muito para manter nossa cultura viva, apesar de todas as adversidades. Hoje lutamos pela demarcação de terras, educação indígena e preservação de nossas línguas e tradições. Há um longo caminho, mas estamos mais unidos e conscientes da nossa força. Realmente é uma luta admirável, Yara. Para encerrar, qual a mensagem que você gostaria de deixar para as futuras gerações? Que nunca se esqueçam de suas raízes e que continuem lutando pelos direitos dos povos originários. Nossa história e cultura são fundamentais para a identidade desse país. Muito obrigada pela sua participação, Yara. Obrigada também aos senhores Caminha e Cabral pela participação. E assim concluímos o nosso podcast, conectando o passado e o presente e refletindo sobre os desafios e conquistas dos povos que construíram e continuam a construir o Brasil. Eu sou Nicole e esse é o nosso podcast. Até o próximo episódio.